Eu sou Daniel Nonato. A gente começa com Simone e Daniel Gonzaga. Começaria tudo outra vez. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. E nesse começo do Evangelho, queremos lembrar que o Evangelho de hoje é Mateus capítulo 13, versículos 54 ao 58. Estamos encerrando esse capítulo, estamos encerrando também esse livro, que sabemos que o Evangelho de Mateus é dividido em 5 livrinhos. Lemos o terceiro livro esse período aí, vamos encerrar ele agora e vamos entrar no quarto livro. Lembrando a todos e a todas que o Evangelho de hoje é Mateus 13, 54 ao 58. Jesus volta a Nazaré, a sua terra natal. Mas antes de mais nada, vale a pena a gente lembrar, e lembrar com muita tristeza, é que tem brasileiros que ainda não sabem o que é amor pátrio. Um seguidor cego desse ou daquele, e ontem um amigo que trabalha numa concessionária de serviços públicos na água do Rio, foi fazer um corte de água, que o trabalho dele é esse, não tem jeito. Chegou lá, quando ele começou a cavar a calçada para poder fazer o interrompimento da água, o cidadão saiu lá de dentro de casa e falou para o rapaz que tem que cortar a água. Ele devia cerca de R$ 2.000, R$ 2.500 de água e não pagava há muito tempo. E quando o camarada começou a cortar o chão para poder cortar a água do cidadão, infelizmente, o cara saiu lá de dentro xingando todos os palavrões possíveis e resistentes. E a última coisa que ele falou, uma das coisas que ele falou foi que a água estava sendo cortada por ordem de Alexandre de Moraes. Aí o cidadão trabalhando, o trabalhador, não tem culpa, continuou seu trabalho. E ele falou, porque eu xinguei o Xandão, esse cabeça de ovo, o Xandão me pode acertar disso, na internet. Por isso ele mandou cortar minha água. Olha, o fanatismo, o extremismo de uns e outros em nossas redes é tão grande que o cara atribui uma falta de pagamento a um corte d'água feita pelo STF. E você vê cada vez mais pessoas que costumam abusar da sua graça. E hoje, no fanatismo também religioso, por que não comentar sobre o padre que vai para o púlpito, para o presbitério, para dizer que a religiosidade da Preta Gil não a salvou da morte, quando nós olhamos para a nossa religiosidade também, e quantas pessoas que nós amamos, que são bons católicos, rezam o texto, frequentam o sacramento da confissão, frequentam o sacramento da comunhão e perdem as suas vidas. Mas o padre que fez o comentário, não vou dar o nome dele, não vou citar a diocese dele, não vou citar o local onde ele está, porque nem merece essa honra. E às vezes nós também costumamos ter posições extremistas em nossa fé, em nossas ideologias, e muitos que são às vezes petistas, eu falo isso com muita certeza, tampam os olhos para as roubalheiras que alguns políticos do PT fazem, ou de esquerda, como também aqueles de direita que tampam os olhos para as roubalheiras da direita. E aí nós também vamos tampar os olhos por causa da religião, e eu particularmente mais do que os outros, porque eu sofro uma perseguição e eu não posso ainda postar muita coisa sobre isso, mas é certo, eu mesmo recebo alguns comentários no nosso blog de pessoas me afrontando, me ofendendo. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou tapar o para eles também. Eles sabem que eu sei, e vocês sabem que eu comento aqui, embora alguém diz que eu estou inventando. Mas deixa quieto, vamos nós para o Evangelho do dia, que é muito mais gostoso, e é para isso que nós estamos aqui também. Bem, hoje a palavra de Jesus nos leva de volta a Nazaré, a terra onde Jesus cresceu, onde ele é conhecido pelo nome, onde a mãe tinha o rosto e as mãos de Jesus guardavam os calos da carpintaria. Estamos lendo e vamos ler, né, o Evangelho de Mateus. Quem não leu ainda, vamos ler, capítulo 13, versículo 54 ao 58.
Bem, como eu já disse no início, é o final do capítulo e também aqui encerramos o período das parábolas do reino do Evangelho de Mateus. Mas não é o fim de uma sequência de ensinamento, é o limiar. E aqui temos uma travessia, um momento de decisão. Jesus volta para casa, volta para o seu solo. E ali, na sua vizinhança e infância, ele não tem uma acolhida, mas tem o desprezo. Ele recebe um ódio violento, mas também recebe ali o escárnio sutil de quem acha que já o conhece. O escândalo. Aqui não há cruz. Como uma vez eu ouvi de um chefe que eu tive, ele falou para mim, você está salvado também na minha rede. Você é tão inteligente que trabalha nesse trabalho. Eu não respondi para ele que eu não trabalho naquele trabalho porque eu não sabia, eu não sei roubar como ele, mas preferi ficar quieto. E aí deixei quieto e depois ele vai se entender com quem é de direito. Isso. Então, o escândalo de ser uma pessoa comum naquela realidade, para muitos é demais. Para muitos isso não bate bem. De ele falar com o vizinho, de muitos daqueles que têm títulos religiosos, que são insensados. Outro dia eu te encontrei uma pessoa na rua aqui na minha cidade, em Japeri. A pessoa me apagou, me abraçou, aí beijou minhas mãos. Eu não sou padre, tá, gente? Não sou diácono, não sou consagrado no Ministério da Ordem. Pediu que eu fizesse uma oração. Eu fiz a oração, porque não se nega a oração a ninguém. Pedi uma bênção, eu invoquei a bênção de Deus, quem quer abençoar é Deus. Mas alguém vai dizer que eu estou dando de padre daqui a pouco. E ele me beijou nas mãos de novo e perguntou, obrigado, quando você vai rezar a missa? Aí eu disse, irmão, eu não rezo missa porque eu não sou padre. Aí ele falou assim, mas quando o senhor vai rezar? Eu falei, todo dia eu rezo na minha casa e convido você a rezar na sua. É viver a espiritualidade do cotidiano. E o texto hoje é bem claro. Jesus não fez muitos milagres ali por causa da falta de fé daqueles que o conheciam. E talvez o que nós temos em nossas comunidades é a necessidade de ter essa pessoa que nós conhecemos lá dentro do diploma. Esse senhor que me falou, que pediu a oração, que eu percebia que estava muito atribulado. Porque às vezes nós damos rótulos, recebemos rótulos que não nos compete. E a pergunta que nós devemos nos fazer, quantas vezes nós repetimos o gesto de Nazaré? Desprezamos as pessoas porque elas são pessoas simples, porque naquela localidade Jesus era apenas mais um filho daquela cidade, daquela região. Quantas vezes fechamos as portas para o Cristo que não se encaixa no modelo triunfalista que nós conhecemos? Quantas vezes ignoramos o Cristo que está presente naquele caído na rua, enquanto queremos o adorar na Hoxa hoje, primeira sexta-feira do mês, primeiro dia do mês também, para quem nos segue, iniciamos o mês vocacional. Por isso que o Papa Francisco diz isso, que é uma pervenção espiritual. O nome disso é clericalismo, essa doença da alma que acredita mais no Deus que tem que ter estola, mitra e báculo, do que no Deus que se revela no vizinho que às vezes você conhece há muitos anos. Aquele Deus que sacraliza aquele por ter um diploma, por ter um sacramento da ordem, e ignora ele sacralizado na pessoa que às vezes sabe dar um bom conselho. Então, talvez a gente precise olhar mais para aquele que é o carpinteiro com os olhos novos. E não dizer com escândalo, mas com esperança. Ele é um dos nossos. E por isso mesmo, e é por isso que Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que nos ama. Jesus fez isso. Se fez humano para nós sermos iguais a Ele. Se fez igual a nós para que possamos estar com Ele na graça. Um dia Ele ser como nós e nós seremos como Ele. Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos nos encontrar. Iniciamos o mês hoje com muita fé e esperança, mês vocacional, para que possamos ser fiéis. Fiquemos com Deus.
um pouco abatido com algumas coisas da vida, mas peço que reze por mim, eu rezo por vocês. Eu sou Daniel Nonato. E a alegria de poder olhar para trás e ver que voltaria com você de novo viver esse imenso salão. Ao som desse bolero, vida, vamos nós, e não estamos sós. Veja, meu bem,